Muito bem, meus amigos do Portal Rural News. Vamos falar agora sobre suinocultura, um segmento que vive um momento ímpar na sua história. De um lado, o varejo, com aumento de 13% a 15% nos últimos anos, segundo dados da Associação Brasileira de Suinocultura. E do outro lado, o produtor, especialmente o independente, que amarga prejuízos. Para tentar entender um pouco dessa situação, chamamos o Luiz Roberto Mioto. Ele é suinocultor, médico veterinário e trabalha com genética suína. Luiz, como que você analisa esse momento delicado hoje do produtor de suínos no Brasil? A situação ela não está nada favorável, né? Nós estamos passando por um período de bastante turbulência, em que nós já vemos há mais de um ano com margens negativas, e a principal conta que a gente faz é a nossa relação de troca no milho e o preço do suíno, né? Uma relação de troca ideal para a gente ter um mínimo de, pelo menos pagar a conta, não ter prejuízo. A gente, com 1 quilo de suíno, teria que comprar em torno de 6,5 quilos de milho. E a gente já vem com essa relação de troca há 68 semanas, com essa margem negativa, que é o milho é o nosso principal custo. E isso está desestruturando toda a cadeia de suprimentos da suinocultura, né? A suinocultura independente, que é a que está mais sofrendo com tudo isso, é a suinocultura que vai atender os pequenos, né, açougues, os mercados regionais, os frigoríficos regionais. Então, toda essa cadeia, os fornecedores de matéria-prima para a granja, tanto medicamentos, insumos de vitamínico, mineral, isso vai sendo todo mundo, assim, com o futuro próximo, vai ser massacrado, vai ser impactado com essa crise, né? Porque realmente ela está destruindo o setor primário. E nós, como empresa fornecedora desse material genético para os produtores independentes, a gente está no mesmo barco, né? Está no mesmo barco. E a gente observa que isso aí para frente nós vamos perder muitos clientes. E o que levou a isso, Luiz, esse cenário? A mudança aí no mercado do milho, na ração, quais foram os fatores? Eu vejo que não dá para ter um fator, né? Mas foi uma somatória de vários fatores. 2017 a gente teve um ano relativamente... Foi um ano bom, 2019 também a gente teve um ano muito bom, de boa expectativa, em virtude da crise que teve na China, da peste suína clássica, onde devastou a suinocultura deles lá. Se conclamou muito para a produção aqui no Brasil aumentar, né? E o governo, talvez com uma medida de avançar nesse mercado internacional, a gente não sabe qual que foi essa, a gente não tem a dimensão de qual que foi isso, qual que foi essa intenção do governo. Ele financiou muito a produção e a expansão da produção de grandes conglomerados da atividade, né? Isso inclui tanto as integradoras como as cooperativas regionais aqui, e esse pessoal aumentou muito a produção. E esse reflexo desse investimento que foi feito em 2018, 2019, está saindo agora, né? E lá no passado não se imaginava que a China fosse tão eficiente em recuperar essa produção deles. Então se aumentou demais para atender um suposto mercado internacional, e agora está tendo esses reflexos no excesso de produção. Mais uma vez a gente vê o Estado atrapalhando a produção interna, né? Luiz, eu conversava com o presidente da Associação Paranaense de Suinocultores, o Jacir José Dariva, e ele comentava que, em partes, isso é problema do suinocultor, né? Ele foi o causador disso, porque ele acreditou demais no mercado, se empolgou demais, e houve uma sobrecarga de oferta de suínos no mercado,
e acabou acarretando isso. Você concorda que isso também é culpa do produtor? Em muitos casos, assim, o suinocultor foi conclamado a aumentar a produção, né? É claro, toda atividade a gente busca crescimento. E quando você tem um capital externo, um capital subsidiado de governo, é uma gasolina a mais para você ampliar, para você acelerar esse crescimento. E é uma bolha que se formou, baseado em investimento com recurso estatal, né? Então, eu não sou contra essa regulação de mercado, porque excesso de preço alto também não é interessante, porque isso gera inflação, mas a desestruturação que uma crise como a gente está vivendo hoje, ela é penosa e mais para frente ela vai prejudicar muito também o consumidor, porque está desestruturando toda essa cadeia, né, da suinocultura e tende a concentrar essa produção em empresas que têm capacidade de exportar, que atendem exportação, porque o ano passado a exportação de suínos ela não teve um grande declínio para chegar a esse patamar que nós estamos vivendo hoje. Só que eles conseguiram manter o caixa porque o dólar estava alto, né? O preço dos insumos subiram devido a essa seca, milho e soja, né? Os preços subiram, mas eles conseguiram exportar com um dólar bastante favorecido. E o suinocultor independente que atende esse mercado regional, que vai atender os pequenos frigoríficos, que vai atender o mercado local, que é das carcaças mais específica para atender a região, esse está penalizando porque ele sempre vendeu em real e está comprando os insumos baseado em dólar. A gente está observando agora uma queda nos valores dos insumos, mas o passivo que essa crise deixou, ele é muito grande. E vai ter muita gente que não vai conseguir. Luiz, e o que você acha que tem que ser feito a nível de governo e de mercado para mudar a situação do suinocultor, na sua opinião? Não, Jair, são várias atitudes, vários pleitos que a associação, né, tanto a paranaense, a de Santa Catarina, a Associação de São Paulo, enfim, todas as associações, né, a Associação Brasileira está tendo que incluir a carne suína na merenda. Foi solicitado um reajuste de ICMS, de reduzir a pauta de ICMS na comercialização da carne, enfim, qualquer atitude que possa vir a melhorar a comercialização, né, o consumo interno da carne suína, ela é interessante. Mas, assim, são soluções de curto prazo, né, para resolver o problema no curto prazo. O que eu vejo, assim, é que o governo teria que tentar ajudar num estoque regulador, tá, ou implementar um seguro, né, assim como tem no milho, né, um seguro rural para a atividade, para tentar a gente ter uma forma de se proteger com relação a preço, com relação aos insumos, né, para adquirir isso daí e conseguir ter uma estabilidade na nossa produção. O suíno ele tem muita dificuldade em estabelecer esses fundos, né, esse seguro para você conseguir manter pelo menos não ganhar tanto em épocas boas, mas manter uma estabilidade mais na produção para você poder ter uma programação financeira. Assim, o principal que eu acho que em nível governamental seria até contraditório, né? No momento agora a gente precisa de dinheiro, mas o governo tem que rever essa questão de injetar muito recurso subsidiado na atividade em momentos de dificuldade e tentar direcionar isso aí para uma pulverização do mercado. A tendência que está se observando no suíno é que ele fique na mão de poucas empresas. E isso não é bom, né? Isso não é bom em lugar nenhum. Quanto mais pulverizado você tiver
na mão de o capital, né, a produção de suínos estiver mais distribuída no capital brasileiro, né, na força de trabalho brasileira, melhor é essa questão da oferta e demanda. E a gente está observando esse excesso de produção porque houve uma injeção de capital estatal, né, do governo, né, um financiamento para subsidiar grandes produções, grandes projetos. Inclusive, nesse momento de grandes dificuldades, a gente solicitou ao governo do estado uma revisão na implantação de alguns projetos de grande porte que está saindo aqui no Paraná, em que eles alegam que vai precisar produzir mais carne no futuro, que tem uma tendência de aumentar a produção e exportar, porque o Paraná se tornou livre da aftosa, né? Mas o momento não cabe esse tipo de investimento, porque nós estamos vivendo uma crise muito grande, e são em grandes empresas, em grandes cooperativas, sob a alegação de gerar emprego, tá? Mas está sendo destruído muitos empregos pelo Paraná todo por causa dessa crise. Então, o balanço entre a geração de emprego e a destruição dele, eu não tenho essa informação para dizer, mas eu acredito que seja negativa, porque essas grandes empresas, elas entram com uma tecnologia bastante avançada, mais alta, né, e diluição da força de trabalho. E isso vai gerar menos emprego do que ela destrói. Uhum. E a nível do produtor hoje, o que o produtor pode fazer nesse momento para contornar essa situação difícil? O produtor está fazendo forçosamente, né? Forçosamente porque o capital se esgueliu, né? Não se tem mais recurso financeiro para sustentar a atividade. Então, está sendo diminuído o peso de abate, é um efeito mais imediato, está reduzindo a qualidade da alimentação, né? Não a qualidade em termos, mas assim a concentração. A gente está fornecendo uma ração para o animal não desempenhar todo o potencial genético dele, e está se reduzindo o plantel, né? Isso vai ter um efeito mais a longo prazo. Isso não é interessante porque desestrutura também os índices zootécnicos das granjas, né? Você tem uma granja dimensionada para produzir uma quantidade de animais mensais, você já tem uma quantidade, ela está toda, o fluxo de uma propriedade, ela é bem dimensionada, né? A suinocultura é uma atividade muito, muito dinâmica, então todas as propriedades, elas têm um potencial de produção, né? De acordo com a sua estrutura. E quando você tem que tomar essas atitudes, você acaba penalizando muito índices zootécnicos, tornando a granja menos eficiente e, consequentemente, aumentando ainda mais o custo, né, lá na frente. Mas são atitudes que a gente, né, todos os suinocultores estão precisando tomar para atravessar esse período turbulento. Então, no fim das contas, o suinocultor vai ter que dar uma pisada no freio, como se diz. Vai ter que dar um cavalo de pau. Só apertar o freio não é o suficiente. Muito bem, Luiz. Agradecemos muito pelas informações e por compartilhar com os amigos aqui do Portal Rural News o seu ponto de vista dessa situação tão delicada. Eu que agradeço aí, e sempre que precisar pode contar conosco. Maravilha, Luiz. Tudo de bom para você. Até mais. Um abraço. E se você gostou da nossa reportagem, assistiu até agora, não se esqueça de prestigiar o Portal Rural News nas mídias sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no canal do YouTube. Prestigie a gente, siga-nos nas mídias sociais, inscreva-se para receber os nossos vídeos no YouTube e nos prestigie.